Mais um pobre camponês perdido na cidade. Saia daqui antes que faça uma confusão na loja toda. Algo no olhar daquele velho fez o gerente perder completamente a compostura. Ele gritou, apontou e riu como se não houvesse amanhã. Os vendedores lá atrás também caíram na gargalhada. Todo mundo estava a rir. O homem de 71 anos vestia roupas remendadas e carregava um saco de pano gasto pendurado no braço. Mas ninguém percebeu. Enquanto todos riam, o velho não piscou, não tremeu, não largou o saco. Seus olhos continham algo que ninguém ali conseguia decifrar. Uma certeza, uma calma, um segredo. Dentro daquele saco havia algo que, em 23 minutos, silenciaria todas as risadas. Algo que faria um homem poderoso ajoelhar-se. Algo que comprovaria uma verdade que todos fingem ignorar. O que estava prestes a acontecer mudaria aquele lugar, aquelas pessoas, aquele momento, para sempre. 2 dias antes, numa manhã escaldante de julho em Coimbra, o aroma de pão quente e café pairava pela Avenida Sá da Bandeira, quando Manuel Cardoso, 71 anos, desceu de um autocarro intermunicipal com um saco de compras pendurado no braço. As suas botas de trabalho, desgastadas por décadas de terra e sol, deixaram pequenas marcas de lama seca no passeio brilhante. O céu estava limpo, mas havia algo no ar, uma tensão elétrica que precede tempestades ou mudanças irreversíveis. Manuel ainda não sabia, mas estava prestes a entrar num edifício onde seria humilhado das formas mais cruéis possíveis. E também onde receberia a mais doce vingança que um homem da sua idade poderia vivenciar. A concessionária Transporte Silva era uma catedral de aço e vidro temperado. Torres de caminhões Volvo, Scania e Mercedes erguiam-se como monumentos ao progresso industrial português. O piso de mármore brilhava sob luzes LED, que consumiam mais eletricidade por dia do que a casa de Manuel consumia num ano. O ambiente inteiro estava fresco. O ar-condicionado mantinha a temperatura em 18 graus, enquanto lá fora Coimbra fervia a 38 graus à sombra. Era um mundo feito para intimidar, separar os que têm dos que não têm, deixar claro quem pertencia e quem não pertencia. Manuel empurrou a porta de vidro giratória. O ar gelado atingiu o seu rosto como uma bofetada. Piscou, ajustando os olhos à luz artificial. 3 vendedores conversavam perto de uma mesa de centro onde revistas de luxo estavam perfeitamente alinhadas. Um deles, Ricardo Mendes, de 29 anos, foi o primeiro a notar o idoso. Cutucou o colega Tiago Ferreira, 35 anos. Ambos sorriram, aquele tipo de sorriso que diz: vejam quem entrou. A terceira vendedora, uma mulher chamada Helena Costa, de 38 anos, apenas suspirou e voltou a digitar no telemóvel. Já tinha visto aquele filme antes. Mas o que nenhum dos 3 sabia, o que não poderiam ter imaginado nem nos piores pesadelos, era que o velho camponês carregava consigo algo que destruiria completamente a confiança que tinham nas próprias percepções. Algo que, se revelado, faria Ricardo chorar na casa de banho. Algo que faria Tiago ligar à mãe, pedindo desculpas por ter se tornado o tipo de pessoa que jurou nunca ser. E Helena, bem, Helena teria uma crise de consciência tão profunda que a levaria a mudar de carreira 3 meses depois. Mas nada disso tinha acontecido ainda. Por enquanto, havia apenas 3 vendedores olhando para um velho com um saco de compras. Manuel caminhava lentamente entre os caminhões reluzentes. Seus olhos, pequenos e profundos como poços antigos, examinavam cada detalhe com a familiaridade de quem entende daquelas máquinas. Passava a mão pelas carroçarias desde miúdo. Tocou a carroçaria de um Volvo FH16 vermelho metálico. O metal estava frio sob as palmas calejadas. Havia algo reconfortante ali, como tocar um velho amigo. E havia algo além disso, algo que os 3 vendedores não conseguiam ver porque estavam demasiado ocupados a avaliar a sujidade nas suas botas e o remendo na camisa.
Manuel sabia exatamente quanto valia aquele caminhão, não porque leu num folheto, mas porque ele mesmo havia comprado dezenas deles ao longo de décadas. Ricardo foi o primeiro a aproximar-se, ajustando a gravata à cara e forçando um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa?" A voz tinha aquele tom condescendente que pessoas bem vestidas usam com pessoas mal vestidas, como se falassem com uma criança ou com alguém que não entende completamente o idioma. "Quero falar sobre caminhões", respondeu Manuel. A voz era calma, a dicção clara, ponderada, cada palavra escolhida com cuidado. Não estava com pressa. Homens como Manuel não têm pressa porque, ao longo de décadas de trabalho árduo, aprenderam que as coisas boas levam tempo e que pessoas com pressa geralmente tomam decisões ruins. Tiago juntou-se a eles, cruzando os braços sobre o peito num gesto inconsciente de superioridade. "Estes caminhões não são baratos, meu amigo. Estamos a falar de centenas de milhares de euros. Tem uma empresa de transportes? Algum registro fiscal?" A pergunta veio carregada de dúvida, com uma descrença mal disfarçada. Manuel não respondeu imediatamente. Continuou a olhar para o Volvo vermelho, acariciando o espelho retrovisor cromado. Havia algo hipnótico naquele silêncio, como se o velho estivesse noutro lugar, noutro tempo, talvez a recordar-se do primeiro caminhão que comprara há 47 anos, quando ainda era um jovem de 24 anos com mais sonhos do que dinheiro. Ou talvez estivesse apenas a decidir se aquelas pessoas mereciam a sua atenção. Ricardo e Tiago trocaram olhares. Helena aproximou-se, curiosa apesar de si mesma. "Senhor", insistiu Ricardo, a impaciência a aumentar no tom de voz. "Se não tem uma intenção séria de compra, pediria que... Quero 50 caminhões", interrompeu Manuel, ainda sem olhar para eles. A voz era calma, como água parada. "Volvo, Scania. Não importa. Preciso expandir a frota." O silêncio que se seguiu foi profundo. Conseguia-se ouvir o zumbido das luzes LED no teto. Tiago foi o primeiro a rir, uma risada curta e seca que soava como um latido. Ricardo seguiu-lhe, e logo os dois estavam a rir abertamente, sem sequer se esforçarem para esconder. Helena não riu, mas os olhos mostravam a mesma incredulidade. 50 caminhões. Aquele velho com botas sujas e um saco de compras queria 50 caminhões. Foi então que a porta do escritório no segundo piso se abriu. João Silva desceu a escadaria de vidro com passos pesados, cada degrau ecoando a sua autoridade. Tinha 42 anos, o cabelo penteado para trás, um fato cinzento da Hugo Boss que custava mais do que um carro popular, e aquela expressão de alguém permanentemente desiludido com o mundo. Os olhos escuros percorreram a cena embaixo. 2 vendedores a rir, a vendedora a observar, e no centro um homem idoso, um camponês que claramente não pertencia àquele lugar. "O que se passa aqui?" A voz de João cortou o ar como uma lâmina. Ricardo e Tiago endireitaram-se imediatamente como soldados perante um general. "Nada, patrão", respondeu Ricardo rapidamente. "Apenas um cavalheiro que, bem..." Não sabia como terminar a frase sem parecer cruel, mas João não precisava de explicações. Viu o saco de compras, viu as botas sujas, viu o boné desbotado e chegou às próprias conclusões, rápidas e brutais, como sempre. João desceu o resto da escadaria e caminhou em direção a Manuel, com movimentos deliberados. Parou a menos de 1 metro do idoso, invadindo deliberadamente o espaço pessoal. Era uma técnica que usava para intimidar, para estabelecer domínio. Funcionava com fornecedores, com concorrentes, com subordinados, mas quando olhou nos olhos de Manuel Cardoso, aconteceu algo estranho. O velho não desviou o olhar, não recuou, simplesmente permaneceu ali firme como uma árvore antiga que já sobrevivera a inúmeras tempestades. "Senhor", começou João com aquela voz que reservava para pessoas que considerava inferiores. "Isto não é um mercado. Aqui vendemos máquinas pesadas para empresas conceituadas com capital substancial.
Se procura trabalho como motorista, há um centro de emprego a 3 quarteirões daqui. Manuel piscou lentamente. Quando falou, a voz ainda era calma, mas havia algo diferente nela agora. Uma firmeza, uma certeza. Não procuro emprego, procuro comprar 50 caminhões. João riu, mas não era uma risada de humor. Era a risada de um homem que acabara de ouvir algo tão absurdo que beirava o insulto. 50 caminhões. Epa, avózinho, sabe quanto custam 50 caminhões? Virou-se para os vendedores, gesticulando dramaticamente. Este velho pensa que isto é uma feira. Mais risadas. Ricardo e Tiago riram alto demais, ansiosos por agradar ao patrão. Helena não riu, mas também não interveio. Manuel colocou o saco de compras na mesa de centro, bem ao lado das revistas de luxo perfeitamente alinhadas. O contraste era gritante. Tecido gasto de um mercado barato ao lado de papel brilhante. Abriu o saco com movimentos lentos, quase ritualísticos, e de dentro, com o cuidado de quem manuseia algo precioso, retirou uma pasta feita de cartão amarelecido. João cruzou os braços, ainda a sorrir. Ah, claro, tem documentos, talvez um empréstimo da Segurança Social. Mais risadas dos vendedores. Mas, quando Manuel abriu a pasta e começou a colocar os documentos sobre a mesa, um a um, o sorriso de João começou a desaparecer. Primeiro veio uma escritura de propriedade, depois outra e outra. Terrenos no Alentejo, terrenos no Douro, terrenos em Trás-os-Montes. Cada documento carimbado, autenticado, legal. E então vieram os extratos bancários. Millennium BCP. Santander Tota, Caixa Geral de Depósitos, números com muitos zeros, tantos zeros que Ricardo teve que piscar para acreditar. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Não era o silêncio do riso prestes a explodir. Era o silêncio do choque, da terrível constatação de que um erro grave havia sido cometido. Tiago sentiu as mãos ficarem geladas. Ricardo sentiu um nó no estômago. Helena fechou os olhos por um longo segundo. E João Silva, gerente da concessionária mais prestigiada de Coimbra, sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo genuíno. Pânico real. Porque aqueles documentos provaram algo que destruiu completamente o mundo ordenado que construíra. Provaram que as aparências enganam, que as primeiras impressões, tão confiáveis por tanto tempo, eram completamente inúteis. E pior, provaram que acabara de insultar um dos homens mais ricos da região, confrontado pela equipa diante de testemunhas. Mas o que nenhum deles sabia ainda, o que só seria revelado mais tarde, quando um telefonema mudasse tudo, era que Manuel Cardoso não era apenas rico. Era o homem que havia financiado 3 escolas rurais. O homem que empregava mais de 200 famílias. O homem que, por pura coincidência impossível, era amigo de infância do irmão de João. E quando aquele irmão soubesse o que acontecera ali hoje, quando ouvisse como João tratara o Sr. Manuel dessa forma, haveria consequências que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, João Silva estava ali, em pé diante de uma mesa coberta com evidências da própria estupidez, a tentar desesperadamente encontrar palavras que pudessem desfazer os últimos 5 minutos. Não encontrou nenhuma. Manuel alisou levemente um dos extratos bancários, desfazendo uma dobra no canto do papel. Os dedos, marcados por calos e cicatrizes de décadas de trabalho, contrastavam com o mármore frio da mesa. Não olhou para João imediatamente. Deixou que o silêncio fizesse o trabalho pesado, que a percepção se infiltrasse cruel e completamente na mente de cada pessoa naquela sala. Ricardo foi o primeiro a tentar remediar a situação. Senhor Cardoso, a voz saiu trêmula. Não sabíamos que... Mas Manuel levantou a mão, um gesto simples, quase suave, mas que silenciou o vendedor instantaneamente. Não sabiam o quê? A pergunta veio suavemente, mas cada palavra carregava peso. Não sabiam que um homem com roupas simples podia ter dignidade?
Não sabiam que o respeito não se mede pela marca dos sapatos? Ou simplesmente não sabiam de nada? Fez uma pausa, deixando as perguntas flutuarem no ar gélido do showroom. João tentou retomar o controlo. Era isso que fazia: controlar situações, dominar conversas. Abriu a boca para falar, mas algo na expressão de Manuel fez-o hesitar. Havia algo ali, algo além da raiva ou da indignação. Havia desilusão. E, de certa forma, isso foi pior. Veja, senhor Manuel, começou João, mudando completamente o tom, adotando a voz que usava com clientes importantes. Houve um grande mal-entendido. Os meus funcionários são novos, não têm experiência. Estava a descartar os vendedores sem o menor pudor. Ricardo e Tiago ouviram isso e sentiram algo morrer dentro deles. A lealdade ao patrão, já frágil, quebrou-se como vidro sob pressão. Mas Manuel não estava interessado em desculpas. Começou a reunir os documentos um a um, com a mesma calma ritualística com que os retirara. Dobrou cada papel cuidadosamente e colocou-o de volta na pasta amarelecida. Era um gesto final, uma porta a fechar-se. Não, disse Manuel simplesmente, não quero comprar aqui. E foi aí que tudo desmoronou de verdade, porque João Silva, pela primeira vez em 15 anos de carreira, sentiu o verdadeiro pânico de perder não apenas uma venda, mas a venda. 50 caminhões representavam uma comissão maior do que ganharia num ano inteiro. Representavam bônus, promoções, reconhecimento, e tudo estava a escapar-lhe pelos dedos como areia. Espere, por favor. João deu um passo em frente, estendendo a mão como se quisesse impedir fisicamente Manuel de sair. Deixe-me compensá-lo. Posso oferecer um desconto especial, condições de pagamento flexíveis, o que precisar. Manuel parou, mas não se virou. Falou olhando para a porta de vidro, de frente para a rua ensolarada lá fora, onde a vida simples e honesta o esperava. O problema, Sr. Silva, é que pensa que isto pode ser resolvido com dinheiro, que um desconto apaga a humilhação, que as condições de pagamento compram de volta a minha dignidade. Agora virou-se, e os olhos encontraram os de João. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar, e acabou de descobrir o que são. O telemóvel de João vibrou no bolso. Ignorou. Vibrou repetidamente, insistente, irritante. Puxou o aparelho. 43 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O número do irmão Pedro Silva. Pedro nunca ligava tantas vezes, a menos que fosse urgente. Atendeu, virando-se ligeiramente. Pedro, estou ocupado. É que raio fizeste? A fúria de Pedro explodiu antes que pudesse terminar, alta o suficiente para todos no showroom ouvirem fragmentos. Manuel Cardoso, sabes quem é? É o meu amigo de infância, o homem que me emprestou dinheiro quando o pai morreu. E tu trataste-o como... O rosto de João perdeu toda a cor, literalmente. Era como ver tinta a escorrer de uma tela. Olhou para Manuel, e agora via não apenas um cliente rico que insultara, mas o homem que tinha ligações profundas com a própria família. O homem que o irmão mais velho, a pessoa que mais respeitava no mundo, considerava um herói pessoal. Ricardo e Tiago testemunharam a transformação com uma mistura de horror e satisfação sombria. Ver o patrão a desmoronar-se, ver o homem que os traíra agora a enfrentar as próprias consequências, tinha um sabor agridoce de justiça poética. João desligou o telefone com as mãos trêmulas. Quando falou, a voz estava completamente diferente, quebrada. Senhor Manuel, o meu irmão acabou de me dizer... Não conseguiu terminar. As palavras morreram na garganta. Manuel observou em silêncio por um longo momento. Então aconteceu algo inesperado. Suspirou. Não um suspiro de raiva ou vitória. Apenas um suspiro de cansaço de quem já vira aquele filme muitas vezes. O seu irmão é um bom homem, disse Manuel finalmente. O Pedro salvou-me uma vez. Há muitos anos, quando eu não era ninguém. Quando eu era o pobre homem que pensa que eu sou agora. Fez uma pausa. Há 30 anos, quando era jovem e estúpido, insultei um senhor idoso que veio pedir emprego no meu primeiro caminhão.
Disse coisas horríveis, que era velho, inútil, que devia reformar-se. Havia dor na voz. Aquele velho deu-me uma lição. Contratou-me mesmo assim, ensinou-me a ser melhor. E quando morreu, deixou-me aquele caminhão, o primeiro da minha frota. A revelação atingiu como uma bomba silenciosa. João sentiu as pernas fraquejarem. Manuel continuou. Então estou apenas a repassar o que alguém me deu. Compaixão, paciência, fé de que as pessoas podem mudar. Estendeu a mão. Mostre-me que não estava errado. João apertou a mão oferecida. Desta vez não foi um negócio, foi um pacto. Não vou desiludir, Sr. Manuel. Juro que não vou. Helena aproximou-se com lágrimas nos olhos. Sr. Manuel, eu não ri, não disse nada, mas isso é quase pior, não é? Porque ver injustiça e não fazer nada é ser cúmplice. Hoje fui cúmplice. Manuel olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez desde que entrara, algo na expressão suavizou-se. Pelo menos é honesta, menina. Isso já é um começo. O telemóvel de João vibrou novamente. Pedro, provavelmente a caminho, provavelmente prestes a causar uma cena que destruiria qualquer credibilidade que João ainda tivesse. Precisava fazer algo. Senhor Manuel, sei que não mereço outra oportunidade. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas imploro. A voz embargou. O gerente que intimidava vendedores e humilhava subordinados estava a implorar. Levante-se, Sr. Silva. Os homens não devem ajoelhar-se diante de outros homens. Manuel estendeu a mão para ajudá-lo. Há uma coisa que todos precisam entender. Dinheiro vem e vai, o sucesso surge e desaparece. Mas o caráter é tudo o que nos resta quando tudo o mais desmorona. Hoje todos tiveram a oportunidade de ver o próprio caráter refletido. A questão é, o que vão fazer com o que viram? Ricardo deu um passo em frente. Eu vou mudar, Sr. Manuel, juro que vou. Não eram palavras vazias. Havia algo de quebrado e honesto ali. Tiago assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto. Helena aproximou-se e, sem pedir permissão, abraçou Manuel. Obrigada, sussurrou. Obrigada por não nos destruir, por nos ensinar em vez de nos punir. Manuel deu-lhe uma leve palmadinha nas costas. Todos merecemos segundas oportunidades, menina. Eu também tive. João enxugou os olhos discretamente. Senhor Manuel, se ainda precisar dos 50 caminhões, quero ganhar essa venda, não com descontos ou truques. Quero ganhá-la mostrando-lhe que posso mudar, que posso ser o tipo de empresário que merece. Manuel pegou na pasta amarelecida e colocou-a de volta no saco. Olhou pensativamente pela janela. O sol de Coimbra brilhava intensamente lá fora. A vida continuava. Pessoas passavam apressadas no passeio, completamente alheias ao drama que se desenrolara ali dentro. Vou pensar nisso, disse. Voltarei amanhã às 10h e veremos. Não era uma promessa, mas também não era uma negação. Era algo mais valioso. Era uma possibilidade, uma oportunidade. E às vezes, uma oportunidade é tudo o que um homem precisa. Manuel Cardoso não voltou no dia seguinte. O showroom estava impecável. João mandara polir o mármore 2 vezes. Ricardo e Tiago chegaram 1 hora mais cedo, com fatos novos e expressões nervosas. Helena trouxe café fresco e pastéis de nata, caso o Sr. Manuel aceitasse. Pedro também estava lá, sentado numa cadeira perto da entrada, a observar a transformação do irmão mais novo. Às 13h, João começou a aceitar o que parecia inevitável. O Sr. Manuel não viria. Tinha todo o direito de não vir. Por que retornar a um lugar onde fora humilhado? Por que dar uma segunda oportunidade a pessoas que nem sequer tiveram consideração na primeira? Foi então que o telefone da recepção tocou. A secretária atendeu, fez uma pausa e olhou para João com os olhos arregalados. Senhor Silva, há 50 caminhões a serem entregues na entrada. Todos correram para as janelas. Lá fora estava uma frota inteira de caminhões usados, mas bem conservados, a fazer fila na Avenida Sá da Bandeira. Caminhões Volvo, Scania, Mercedes. Alguns com 10 anos,
outros com 15, pintados com cores desbotadas, com alguns amassados aqui e ali, mas tudo a funcionar perfeitamente. E à frente da fila, a conduzir um Volvo azul desbotado, estava Manuel Cardoso. Saiu da cabine com a calma habitual, ajeitou o boné, pegou no saco de compras e caminhou até a entrada da concessionária, onde 5 pessoas o aguardavam com expressões de total choque. "Bom dia", disse Manuel simplesmente. "Trouxe os meus caminhões velhos. Quero trocá-los por novos." João ficou paralisado. "Senhor Manuel, esta é a minha frota atual", concluiu Manuel. 50 caminhões, alguns com mais de uma década de serviço. "Pensei que seria mais fácil trazê-los aqui, em vez de fazer deslocarem-se um a um até aos meus armazéns." Fez uma pausa, observando o rosto de cada pessoa. "Claro, se ainda quiserem fazer negócios comigo." Ricardo foi o primeiro a reagir. Correu, literalmente correu para Manuel e apertou-lhe a mão com as 2 mãos. "Senhor Manuel, é claro, vamos oferecer-lhe o melhor negócio da sua vida." Tinha lágrimas nos olhos novamente, mas agora eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma segunda oportunidade. Tiago juntou-se a eles e Helena também, e logo estavam todos à volta de Manuel a falar ao mesmo tempo, a oferecer ajuda, a pedir desculpas, a prometer nova excelência. Mas foi João quem Manuel observava. Estava parado a poucos metros, imóvel, com uma expressão que Manuel reconhecia, pois era a mesma que ele próprio tivera décadas antes, quando alguém lhe dera uma oportunidade que não merecia. "Senhor Silva", chamou Manuel. João aproximou-se lentamente. "Ontem disse que queria fechar esta venda. Ainda quer?" João assentiu com a cabeça, sem confiar na própria voz. "Então conquiste-a", disse Manuel. "Trate os meus mecânicos com respeito quando vierem fazer a manutenção. Trate cada pessoa que entrar por aquela porta como se pudesse ser eu, disfarçado, porque de certa forma todos nós somos." As horas seguintes foram uma corrida. João coordenou pessoalmente a avaliação de cada caminhão usado. Ricardo e Tiago trabalharam juntos para elaborar contratos justos, não apenas lucrativos, mas justos. Helena serviu café a cada motorista que trouxera os caminhões. Descobriu os nomes deles, perguntou sobre as famílias. Pedro observava tudo do canto com um sorriso orgulhoso. Em certo momento aproximou-se do irmão mais novo. "Vês, João, é isto que tentei ensinar-te durante anos, mas às vezes as lições vêm de onde menos esperamos." João assentiu, mas os olhos estavam em Manuel, que agora falava animadamente com um dos motoristas sobre motores e cilindradas. "Quase perdi tudo por ser um idiota, por achar que as aparências dizem tudo." "Mas não perdeste", respondeu Pedro, colocando a mão no ombro do irmão. "Porque o senhor Manuel é melhor pessoa do que tu, do que eu, do que a maioria das pessoas. Mas agora tens a oportunidade de aprender a ser como ele." Enquanto o sol começava a pôr-se sobre Coimbra, pintando o céu de laranja e rosa, a negociação foi concluída. 9 milhões de euros, 50 caminhões novos, com entrega prevista para os próximos 3 meses, garantias estendidas, manutenção incluída. E mais importante, um relacionamento construído não sobre descontos e conversa fiada, mas sobre respeito mútuo e segundas oportunidades. Manuel assinou o último documento e levantou-se para sair. João acompanhou-o até a porta. "Senhor Manuel, antes de ir embora, por que nos deu esta oportunidade? Podia ter ido a Lisboa, ao Porto, a qualquer lugar." Manuel ajeitou o boné e olhou João nos olhos. "Porque há 30 anos, quando era jovem e estúpido, insultei um senhor idoso. E aquele velho deu-me uma lição. Contratou-me mesmo assim. Ensinou-me a ser melhor. Então estou apenas a repassar o que alguém me deu. Compaixão, paciência, fé de que as pessoas podem mudar." Estendeu a mão. "Mostre-me que não estava errado." João apertou a mão oferecida. "Desta vez, não foi um negócio. Foi um pacto. Não vou desiludir, senhor Manuel. Juro."
3 meses depois, numa tarde chuvosa de outubro, Ricardo atendeu um jovem que entrou na concessionária com roupas encharcadas e botas enlameadas. O rapaz queria informações sobre financiamento. Não tinha muito dinheiro, não tinha roupas bonitas, mas tinha sonhos. Ricardo não riu, não julgou. Sentou-se com ele, serviu-lhe café quente e passou 2 horas a explicar-lhe todas as opções disponíveis. O jovem não comprou nada naquele dia, mas retornou 6 meses depois com o pai, um agricultor do Alentejo, e finalizaram a compra de 5 caminhões. Tiago iniciou um programa na concessionária, onde ofereciam manutenção gratuita, 1 vez por mês, para motoristas de baixa renda. Helena criou um fundo de bolsas de estudo para os filhos de motoristas que queriam estudar engenharia. E João Silva, nunca mais julgou ninguém pela aparência. Mais do que isso, aprendeu a ver. Ver além de roupas e carros, ver a história escrita em mãos calejadas, ver dignidade em olhos cansados, ver humanidade onde antes só via potencial de lucro. Manuel Cardoso continuou a conduzir os novos caminhões, a visitar os armazéns, a sujar as botas de terra e óleo. Mas agora parava ocasionalmente na Transporte Silva, não para comprar, apenas para tomar um café, para conversar, para lembrar a todos que a verdadeira riqueza não está na quantidade que se possui, mas em quantas vidas se toca. E cada vez que entrava por aquela porta giratória com o saco de compras e o boné desbotado, cada pessoa naquela concessionária recordava-se. Recordava-se do dia em que riram, do dia em que julgaram e do dia em que aprenderam. Compreenderam que a humildade não se trata de quanto se possui, mas sim de quanto respeito se demonstra por aqueles que possuem menos, ou por aqueles que se pensa possuírem menos. Porque às vezes as pessoas mais ricas são aquelas que não precisam provar nada a ninguém. São aquelas que carregam sacos de compras gastos não por necessidade, mas por memória. São aquelas que usam botas sujas não por pobreza, mas por honestidade. São aquelas que, quando têm o poder de destruir, escolhem construir. Quando têm o direito de vingar-se, escolhem ensinar. Quando têm todos os motivos para virar as costas, escolhem estender a mão. Manuel Cardoso era esse tipo de homem. E naquele dia, naquela concessionária em Coimbra, 5 pessoas tiveram o privilégio raro de aprender com ele. Não através de palavras vazias ou sermões moralistas, mas através da experiência mais poderosa que existe. A de olharem-se ao espelho e não gostarem do que viam, e então terem a oportunidade de mudar. 6 meses após a venda, numa manhã fria de janeiro, Manuel recebeu um envelope pelo correio. Dentro estava uma fotografia. Na imagem, João Silva estava a entregar as chaves de um caminhão a um jovem de aparência humilde, com roupas simples e mãos calejadas. No verso da fotografia, escrito à mão, estava uma mensagem simples. Obrigado por me ensinar a ver. João. Manuel sorriu. Colocou a fotografia no bolso da camisa, bem perto do coração, e saiu para mais um dia de trabalho. As botas ainda estavam sujas, o saco de compras ainda estava gasto, o boné ainda estava desbotado, mas nada disso importava. Porque Manuel Cardoso sabia algo que muitos passam a vida inteira sem aprender, que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo que possui, mas pelo que dá. Não se mede pelas roupas que veste, mas pela dignidade com que trata os outros. Não se mede pelos zeros na conta bancária, mas pelas vidas que transforma. E naquele dia, naquela concessionária, ele transformara 5, e essas 5 transformariam outras, e essas outras transformariam mais. Como ondas num lago, a lição espalhava-se, invisível mas poderosa, mudando o mundo um coração de cada vez.
porque é assim que o mundo realmente muda, não através de grandes gestos ou declarações pomposas, mas através de pequenos atos de bondade, de segundas oportunidades dadas, de lições aprendidas com humildade. É através de homens como Manuel Cardoso, que carregam sacos de compras gastos e bolsos cheios de compaixão, que lembram ao resto de nós o que realmente importa. E se há uma verdade que esta história nos ensina, é esta: nunca julgue um livro pela capa, nunca subestime um homem pelas roupas que veste, porque por baixo daquelas botas sujas pode estar um gigante, por trás daquele saco de compras gasto pode estar um tesouro, e dentro daquele coração simples pode estar a lição mais importante que alguma vez aprenderá. Manuel Cardoso ensinou isso a 5 pessoas num dia de julho em Coimbra. E agora, através desta história, ensina a todos nós. A pergunta que fica é: vamos aprender, vamos mudar, ou vamos continuar a julgar, a rir, a humilhar, até que um dia sejamos nós a estar do outro lado, até que um dia sejamos nós a precisar de uma segunda oportunidade? A escolha, como sempre, é nossa.